Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 ao 38. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 ao 38. Assim diz a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava: filho de José, filho de Eli, filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José, filho de Joda, Joda filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri filho de Melqui, Melqui filho de Adi, Adi filho de Cozã, este de Elomadã, filho de filho de Josué, Josué filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi filho de Simeão, Simeão filho de Judá, Judá filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim filho de Meleá, Meleá filho de Mená, Mená filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, e Naasson filho de Aminadab, Aminadab filho de Admin, Admin filho de Arni, Arni filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá filho de Jacó, Jacó filho de Isaque, Isaque filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor filho de Serug, Serug filho de Hagaú, Hagaú filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá filho de Cainã, Cainã filho de Arfaxade, Arfaxade filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque filho de Metusalém, Metusalém filho de Enoque, Enoque filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Oremos. Pai, ilumina o nosso entendimento, fala o nosso coração, e entendendo, Senhor, as origens do Teu Filho Jesus, ajuda-nos, Deus, a responder-te com louvor, com fé, com adoração, com submissão. Fala o nosso coração, Senhor, usa a minha vida com poder e graça, apesar do pecador que sou, e misericórdia de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Geralmente no mês de maio, por ocasião do Dia das Mães, ou no mês de agosto, por ocasião do Dia dos Pais, são publicadas algumas reportagens destacando a realidade da enorme quantidade de filhos que não têm os seus pais no registro de nascimento. Para os irmãos terem uma ideia, a Empresa Brasileira de Comunicação,
Isso é crescente. Em 2021, no mesmo período, foram 53.900, em 2020, 52.100, em 2019, 56.300, em 2018, 51.100. Significa dizer, irmãos, que 500 crianças por dia são registradas sem o nome do seu pai. Significa dizer que de 2016 a 2021, 859.300 crianças foram registradas sem o nome do seu pai. Você deve estar se perguntando, mas quantas crianças nasceram? De 2016 a 2021, no Brasil, 16 milhões de crianças nasceram. Significa que a média de 5% das crianças, de acordo com o G1 da Globo, em 14 de agosto de 2022, 5,3% das crianças nascidas nesse período não têm o registro do nome do seu pai. Isso faz alguma diferença na vida dessas crianças? Isso faz alguma diferença na criação? Né? Nós temos aqui na nossa igreja algumas professoras já devem ter visto na prática a diferença que isso faz. Nós podemos dizer também sobre a diferença que isso faz quando uma dessas crianças precisa, por exemplo, de um transplante de medula, de um transplante de órgão, e precisaria saber dos seus parentes mais diretos para receber ali com rapidez, quem sabe, aquilo que promoveria uma vida mais saudável. Então são enormes e várias as implicações dessa falta de conhecimento para muitas e muitas pessoas de quem é o seu pai. Essa semana eu refletia sobre o quanto é importante conhecermos a nossa origem. Quem não esquece da sua origem, eu até publiquei em uma das redes sociais minhas, quem não esquece da sua origem não fica sem destino. Os historiadores costumam falar, né? Quem não conhece a sua história tem dificuldades no seu tempo presente e está condenando o seu futuro. Por isso que é tão importante conhecer a história de uma família, de uma igreja, de uma nação. História, saber da origem é fundamental. Bom, quer ver uma outra origem, um outro início muito importante? Quantas pessoas não conseguem comprovar quando que elas começaram a trabalhar e por isso elas não conseguem, mesmo precisando se aposentar? Quantos começaram a trabalhar na lavoura, no artesanato, na pescaria e não estavam amparados por toda essa formalidade do sistema das leis de trabalho, e quando chega a hora da aposentadoria tem dificuldades de comprovar. Eu estava pensando, quando é que eu comecei a trabalhar? Na minha carteira de trabalho, eu comecei a trabalhar em fevereiro de 1996, como estagiário numa empresa. Mas antes disso, num momento muito difícil na minha casa, meu pai estava desempregado e surgiu a oportunidade de eu ganhar meio salário mínimo dando algumas aulas de música. Eu tocava na banda do colégio. Mas não foi essas aulas de música. Eu acho que eu comecei a trabalhar quando meu pai começou a me ensinar que dinheiro não era de graça. E ele me ensinou a engraxar os sapatos dele e eu ganhava umas moedinhas lá quando eu engraxava os sapatos do meu pai. Isso é trabalho. Mas isso não conta para a minha aposentadoria. Esse início de carreira, digamos assim, não conta. Então veja, queridos, como é importante saber da origem, a origem de alguém, a origem de um serviço, a origem de uma história. E o capítulo que nós lemos, na verdade os versículos que nós lemos, nos falam sobre as origens de Jesus. Eu chamo a sua atenção para isso. Nós vamos ver nesse texto pelo menos 3 origens, 3 inícios do próprio eterno Jesus Cristo. Às vezes as crianças perguntam para os pais: pai, quem fez Deus? Quem deu início em Deus? Deus é eterno. Mas a manifestação de Jesus, a origem de Jesus, o início do ministério de Jesus, nós podemos saber quando foi, nós acabamos de ler sobre isso, né? O versículo 23 nos diz: ora, tinha Jesus
Já vimos que Lucas conta sobre a adolescência de Jesus. Já vimos que Lucas conta sobre a concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria. Mas o ministério de Jesus começa agora. Nós vimos que a adolescência de Jesus foi algo maravilhoso, que já demonstrava que ele não era mais um menino, mas que ele era totalmente outro ali entre os doutores, não apenas sendo avaliado pelos doutores, mas avaliando e questionando doutores. Mas agora começa Lucas a narrar quando Jesus inicia o seu ministério. E o início do ministério de Jesus tem pelo menos três circunstâncias marcantes que estão aí no versículo 21. Versículo 21. Né? A primeira característica do ministério de Jesus, iniciado aos 30 anos, foi a sua identificação com o povo. Veja, eu estou relativamente acostumado a ver quando existe uma passagem de comando em alguns dos batalhões da polícia militar. Vocês estão acostumados a ver quando tem uma troca de governo, uma troca de presidente, uma troca de prefeito, né? Semana passada assumiram os novos senadores, os novos deputados, e fica todo mundo ali de olho. Às vezes tem festa, às vezes tem banda de música tocando, tem pompa e circunstância, mas a gente vê que aqui o ministério de Jesus começa com ele completamente disfarçado no meio do povo. Ao contrário do que as autoridades, os reis, os juízes fazem, que querem parar tudo para mostrar que o trabalho deles está começando ali, para que ninguém esqueça que o trabalho deles está começando. Não, olha o que diz o texto: e aconteceu ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Ou seja, não quer dizer assim que, olha, primeiro João Batista batizou todo mundo, aí quando não tinha mais ninguém para batizar, Jesus foi batizado. Não, o texto quer dizer que enquanto acontecia aquele processo que nós vimos na semana passada, de João Batista chamando o povo ao arrependimento, de João Batista confrontando o povo com seus pecados e a necessidade de serem filhos de Deus e não filhos da serpente, enquanto aquela multidão, aquele avivamento acontecia, também ali no meio daquela multidão tinha um Galileu que ninguém tinha percebido que era nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Ele se identifica com o povo, e como nós lemos, eu quero chamar sua atenção novamente em Hebreus 2, 17 e 18, que essa identificação com o povo era fundamental. Veja comigo, Hebreus 2, 17 e 18, diz o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse o quê? Semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Tinha que ser assim. Mesmo que Jesus fosse totalmente outro, o Deus encarnado, incomparável e todo glorioso, ele tinha que ao mesmo tempo ser mais ser um igual a nós em todas as coisas, para ser um sacerdote eficiente e eficaz, para fazer propiciação. E a palavra propiciação, meus irmãos, ela é fundamental para você entender a obra salvadora de Jesus. Propiciação, você deve se lembrar, vem de propiciatório. Propiciatório era a tampa que era colocada em cima da arca. A arca da aliança, dentro dela tinha as tábuas da lei, viradas para o céu, denunciando os mandamentos que os homens querem. Mas a tampa vinha para cobrir essa denúncia, para que essa denúncia não ficasse gritando para os céus. E o sangue de um cordeiro, o sangue de um animal era derramado em cima dessa tampa. Propiciação é cobertura. Então Jesus, para cobrir os nossos pecados, ele precisava ser igual a nós. Por isso ele foi mais uma multidão e começa o seu ministério dessa forma absolutamente discreta e quase secreta.
Mas também ele começa o seu ministério não apenas identificado com o povo, identificado com a humanidade, mas identificado com pecadores. Veja, o batismo, queridos, era, como vimos semana passada, uma publicação de algo que internamente acontecia naqueles que verdadeiramente se arrependiam de seus pecados. Era uma exposição do reconhecimento de que internamente precisava ser lavado, purificado da sua imundícia. E aí muitos se perguntam, mas Jesus não tinha pecado? É verdade, olha só, 2 Coríntios 5, 21, o que diz? 2 Coríntios 5, 21 diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Ele não conheceu o pecado no sentido de que ele não teve a experiência prática do pecado, a experiência interna do pecado que todos nós temos, sabedores que somos de que muitas vezes o pecado é secreto, no pensamento, no desejo. Não, Jesus não teve essa experiência, ele não conheceu o pecado, embora ele tenha conhecido o pecado de muitas formas fora dele, exterior a ele, mas nele não houve nenhuma experiência de pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15, também nos explica um pouco mais sobre essa realidade. Veja só, Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Foi tentado, foi provado, mas nunca caiu. Mas nós vamos ver, queridos, que se ele não precisava ser limpo de nada interiormente, se ele não tinha pecados interiormente, sobre ele havia pecado, não dele, mas o nosso. Isaías 53, de 6 a 8, nos fala o seguinte: Isaías 53, de 6 a 8, nos diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Estava sobre ele os nossos pecados, a nossa iniquidade. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do povo ele foi ferido. Versículos 10 a 12 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O justo, o servo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. As iniquidades deles levará sobre si. Olha o versículo 12: ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos pecadores intercedeu. É fato que até para o próprio João Batista, que estava lá para ministrar o batismo em Jesus Cristo, era algo incompreensível. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15, nos diz como Jesus convence João a batizá-lo, porque João reconhecia que não havia pecado para ser arrependido em Jesus e remido com a publicação do pecado do batismo. Mas olha só, Mateus 3,15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus precisava
se identificar plenamente, totalmente com o pecado, como aquele que levava sobre si os seus pecados, os pecados do povo, não dele. Por isso João, tanto antes do batismo quanto depois do batismo, você confere isso lá em João 1,29 e João 1,36, João, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele veio para tirar a condenação do pecado. Ele veio para tirar o domínio do pecado. E ele voltará para tirar a presença do pecado. Ele carregou sobre si. Por isso, entre outras razões, ele precisou ser batizado, atendendo à justiça e demonstrando que nele não havia pecado, mas sobre ele estava o pecado de tantos que precisavam ser purificados. Então, Cristo se identifica com o povo, Cristo se identifica com pecadores, e Cristo é identificado, seu ministério marcado pela oração. E o Evangelho de Lucas destaca várias e várias situações. Veja que o texto diz que quando ele estava a orar, aconteceu esse evento extraordinário. Jesus estava orando. Veja comigo, querido, Lucas 5, 15 a 16. Lucas 5, 15 a 16. Porém, se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ao contrário da maioria dos homens, que busca publicidade, que busca ser aclamado, que busca ter o seu trabalho reconhecido e divulgado, Jesus não estava priorizando os que vinham reconhecer. Jesus sabia a hora certa de buscar um lugar isolado e orar. Lucas 6,12, mais um versículo. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Antes de escolher os 12, o que Jesus fez? Orou. Para que a gente não tenha dúvida, capítulo 9, versículo 18. Capítulo 9 de Lucas 18. Vê depois como ouvis. Perdão, eu abri na página errada. Capítulo 9, versículo 18. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Mais uma vez Jesus orando. 9:28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. A transfiguração foi no momento de oração. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Lucas 11, versículo 1, quando foi? De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. 22:32, olha só. Já caminhando para a conclusão do ministério de Jesus, Lucas 22:32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Enquanto Pedro estava longe, Jesus estava fazendo o quê? Estava orando por Jesus. 22, 41 e 42, aí de Lucas, olha só. 22, 41 e 42. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, sim a tua. Na cruz, o que Jesus fez? 23:34, Lucas 23:34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus conversando com o Pai, o que é? É Jesus orando. Assim como em João capítulo 17, você acessa praticamente a última oração do Senhor Jesus antes de ir para a
Pai. E depois de ressuscitar, o que Jesus fez? Olha só, Lucas 24:30. Lucas 24:30. E aconteceu que quando eles estavam à mesa tomando o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. O que é Jesus abençoar o pão? Não é dar graças. Não é falar com o Pai, dando graças por aquele momento, aquele pão. Queridos, o ministério de Jesus foi marcado por oração. Isso não te desafia a se dedicar mais à oração? Porque a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos os membros, o corpo. Se Jesus, que era Jesus, tinha um estilo de vida de oração, você percebe que não era uma vez por semana, uma vez por ano. Não, era um estilo. Tudo com oração, nada sem oração. E assim foi o ministério do nosso Senhor Jesus. Porque, entre outras coisas, queridos, o ofício de Jesus, a função de Jesus é interceder por nós. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 1, versículo 7, ele nos explica o seguinte: olha que coisa maravilhosa. Apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 7 em diante. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você já sabe o que é propiciação. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus está à direita do Pai hoje, fazendo o quê? Advogando a sua causa, advogando a minha causa, intercedendo diante do juiz, pedindo, suplicando. Por isso, já na terra, o seu ministério foi marcado por oração, oração, oração. Oração pelos pecadores, que Ele veio tomar os pecados e levar sobre si. Oração pelo povo com quem Ele tanto se identificou. Esse foi o início do ministério. E lembre-se, ministério, ao contrário do que a nossa cultura tão influenciada pelo coronelismo, né? O Brasil tem essa cultura de achar que todo mundo que é investido de autoridade está lá investido de autoridade para ser servido em vez de servir. Mas a palavra ministério é diferente do que às vezes a gente vê nos ministros em Brasília, ou às vezes até nos ministros nas igrejas. Ministério significa serviço, servir. O ministro nada mais é do que um servidor público. Ministro da Fazenda, da Saúde, da Economia, da Justiça, é um servidor público. Ele está ali para servir o povo. E Jesus é o ministro por excelência. Ele inicia seu ministério servindo, intercedendo, se colocando entre o povo, se identificando com aquilo que o povo não tinha como resolver. Mas o texto, queridos, nos fala também da origem eterna de Jesus. Nos fala não apenas da origem do ministério de Jesus, mas a origem eterna de Jesus, porque nos conta que enquanto Ele estava ali sendo mais um a ser batizado, enquanto Ele estava orando, o céu se abriu. O céu se abriu. E acontece um evento único. O Espírito Santo desce do céu. E só Lucas registra esse detalhe em forma corpórea. Não foi apenas uma imagem, mas em forma corpórea
não era apenas um desenho de uma pomba, mas era realmente uma pomba, um corpo. E aqui a gente abre só um parênteses para te desafiar a estudar profundamente, entre outras matérias, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, e você quebrar o paradigma de achar que o Espírito Santo sempre foi Espírito e nunca teve corpo. Olha que interessante. Assim como Deus, Pai, de alguma maneira também deve ter se manifestado de forma física e não apenas espiritual. Um dos nossos irmãos, o reverendo Heber Campos, os maiores teólogos sistemáticos que a gente tem no Brasil, ele nos chama a atenção o seguinte: lá no Jardim do Éden, Adão e Eva ouvia quando Deus estava chegando. Se ouvia, é porque tinha uma manifestação física. E só o que é físico manifesta reações físicas, como som, como movimento, né? Então, é de se pensar que não apenas Jesus Cristo assumiu uma forma física, mas o próprio Deus Pai, e agora a gente vê o Deus Espírito, em determinado momento, assumindo uma manifestação física e não apenas espiritual. Isso é só para despertar a tua curiosidade e você, quem sabe, estudar um pouco mais sobre esses detalhes. Mas a questão é que aqui, essa manifestação vem demonstrar que Jesus veio do alto, que o ministério dele era homologado, era autenticado por aquele que estava no alto. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce no meio daquela multidão, entre várias pessoas, não sabemos, centenas, dezenas, milhares, se batizando, mas sobre uma pessoa que era mais uma multidão e que a partir daquele momento é inconfundivelmente identificado como aquele que veio do alto. O próprio João Batista, veja só, Evangelho de João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 32 a 34, ele explica que o descer dessa pomba foi fundamental para ele, inclusive, saber quem era Jesus. João capítulo 2, versículos 32 a 34, João 1, 32 a 34, diz o seguinte: e João Batista, que batizou Jesus, quem está nos contando isso é João Evangelista, falando sobre João Batista, diz que João Batista disse: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conheci. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, a origem eterna de Jesus, o Filho de Deus. Nós lemos no Salmo número 2, versículo 7. O Senhor diz: tu és o meu filho, hoje te gerei. Hoje te gerei. E nós lemos em Lucas que quando o Espírito Santo desce na sua manifestação corpórea, em forma de pomba sobre Jesus, o céu não ficou vazio. Ainda que uma das pessoas da Trindade estivesse se manifestando sobre a outra das pessoas da Trindade que estava sobre a terra, dos céus vinha uma voz da terceira pessoa da Trindade dizendo que este é o meu Filho amado, em quem eu prazo. Filho amado. E a diferença entre nós como filhos de Deus e Jesus como filho de Deus é que Jesus não é apenas um primogênito. Sabe, durante 5 anos da minha vida eu fui o primogênito do meu pai e da minha mãe, e eu fui o unigênito do meu pai e da minha mãe.
Eu já deixei de ser o único gerado do meu pai e da minha mãe, mas Jesus, como diz João, no Evangelho de João 14, 1,18, 3,16, Jesus é o unigênito. João, vamos ler esse versículo? João 14. João 14. Olha lá. João 14 diz o seguinte, irmãos: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 1,18, olha lá: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem nos revelou. O mais famoso dos versículos do Evangelho de João, João 3,16, o que diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 18 novamente vai falar: quem nele crê não é julgado, quem não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Significa que só Jesus tem a mesma essência, a mesma natureza, a mesma divindade, os mesmos atributos, a mesma glória. Nenhuma outra parte da criação, nenhum anjo, nenhum homem, nenhuma mulher tem as qualidades, a essência, a natureza de Jesus. E dos céus nos é confirmado isso. O Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Todos os demais que são recebidos na família de Deus são recebidos pela fé. O Evangelho de João diz: veio para os que eram seus e os seus não receberam. Os filhos de Abraão não receberam Jesus, mas a todos quantos creram deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creem em Jesus. Nós somos filhos adotivos, se é que você crê em Jesus. Eu creio que todos aqui creem nesse Jesus. Jesus que veio do alto, Jesus que é eternamente gerado, Jesus que é amado. Amado. Isso é precioso, irmãos. Jesus não vem a essa terra porque o céu estava cheio e Deus lá do alto fala: tem muita gente aqui no céu, vamos mandar um de nós três lá para baixo. Não foi assim. Foi muito pelo contrário. Veja 1 João capítulo 4, versículo 9. 1 João capítulo 4, versículo 9. Diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Essa vinda do Filho amado foi a máxima manifestação do amor de Deus por aqueles a quem Ele criou como imagem e semelhança. Talvez você passe a vida inteira e você não fique rico. Talvez você passe a vida inteira e não fique famoso. Talvez você passe a vida inteira e não fique poderoso. Talvez você tenha uma vida inteira de enfermidades, de dores, de aflição. Não significa que o amor de Deus não te alcançou. Porque o amor de Deus alcança alguém que pela fé acessa em Cristo Jesus esse amor. Por isso Paulo em Romanos 8:31 ele diz: que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então saber que a origem de Jesus é eterna, que ele vem dos céus, ele saiu do seio do amor do Pai para vir a essa terra, é para a gente entender que a salvação chegou a nós. Quando Deus diz assim: meu filho amado é quem eu me comprazo. Lá em Isaías capítulo 53, versículo 11 diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito.
o certo, o justo, justificará muitos. O prazer de Deus é ver salvadores sendo redimidos, restaurados, perdoados. Por isso que é imperdoável para Deus aqueles que rejeitam essa salvação, que não acreditam e tratam Jesus como uma mentira, tratam Deus como um mentiroso. Ele deu o que era mais caro para ele. Ele veio do Pai. João 16, 28, ele diz: eu vim do Pai, entrei no mundo, todavia eu deixo o mundo e volto para o Pai. Nosso Salvador tem uma origem celestial, eterna e divina. Qual que é a origem das outras religiões? Qual que é a origem dos fundadores das outras crenças? Às vezes a gente acha que todo mundo é cristão e que todo mundo é salvo, porque a gente frequenta a igreja, a nossa família de gente crente no Senhor Jesus. O Brasil tem lá uma população de 75%, 75% da população dita cristã. Mas, queridos, isso não é comum. 33% da humanidade é cristã. E você sabe que na estatística, ser cristão na estatística não significa verdadeiramente estar ligado no sexo, né? Porque tem cristão praticante, tem de todo jeito. Na conta entra um monte de gente que chama Jesus de Salvador. Mas, queridos, 70% da humanidade não acredita naquilo que está na Bíblia. E acredita naquilo que veio da onde? Acredita naquilo que veio de quem? Isso é para acalmar o teu coração e você saber que você acredita naquilo que tem origem eterna. E é para também te responsabilizar a levar essa palavra e tirar das trevas tantos que acreditam em crenças, em mestres, em líderes que não têm uma origem celestial, eterna e divina. E por fim, queridos, faltou falar da maior parte do texto que a gente leu, mas fica tranquilo que é a parte mais rapidinha que a gente vai conversar. Nós falamos da origem do ministério de Jesus, nós falamos da origem eterna de Jesus, e nós temos que olhar para a origem terrena de Jesus. Versículos 23 a 38, queridos, nos vão falar de onde veio esse Jesus aqui na terra. E essa semana eu fiz um exercício com os nossos irmãos do conjunto de música e falei: olha, irmãos, eu vou pregar nesse texto. Então, se vocês quiserem me ajudar a escolher músicas que tenham a ver com esse texto, vocês podem começar. Aí os nossos irmãos falaram: poxa, pastor, mas é difícil demais. Aí eu até brinquei, eu falei: irmão, você não gosta de desafio? Eu falei: pastor, o texto é seu nome. E é Lucas, queridos, como um acadêmico, como um historiador. Lucas, que era um médico, alguém que pesquisava, e o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nos diz que Lucas fez esse relato todo. Olha só, Lucas capítulo 1, versículo 1 em diante: visto que muitos houveram que empreenderam uma narração ordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Para quê? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E aí, quando a gente chega nesse capítulo 3 e percebe que a investigação de Lucas extrapolou a investigação de Mateus, porque lá em Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17, tem o quê? Genealogia de Jesus, certo? Genealogia de Jesus. Mateus escreve o Evangelho para quem lê? Os judeus lêem. E para que Jesus fosse interessante para os judeus, Mateus prova que Jesus veio de Davi, Jesus veio de Abraão. E ele para em Abraão. Ele faz uma lista de
42 gerações, organizada também, 3 listas de 14, é isso que está lá em Mateus 1,17. A lista de Lucas, queridos, não tem 42 nomes, eu não sei se você contou enquanto eu estava lendo, ou se você perdeu a conta, mas eu te desafio a contar. 77 gerações estão listadas aí. Curiosamente, 11 vezes 7. E você sabe que 7 na Bíblia tem um símbolo importante. É o símbolo de perfeição, de obra completa. Então você veja, 11 grupos de 7 nomes é o que você lê aí, dos versículos 23 ao 31. 11 grupos, eu não vou, por falta de tempo nosso, e também por falta de preparo meu, porque eu não pesquisei os 77 nomes, né? Mas eu vou destacar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, lá no 8º grupo, é isso? Que aparece. Você vê no 7º grupo, 6º para o 7º grupo, versículo 31, é o 6º grupo. Versículo 32 começa falando de Davi, e esse é o 7º grupo. Olha que interessante, o 7º grupo de 7 vai falar de Davi, que era filho de Jessé. Depois, você vai verificar no 8º grupo, que Jesus era filho de Judá, que era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. É como se a lista de Mateus acabasse aqui. Mas Lucas vai adiante e chega em Noé, chega nos filhos de Adão, chega em Adão, para nos confirmar que Jesus é filho de Deus. Irmãos, isso abre um leque de aplicações enorme. Você vê que Jesus foi o filho de Zorobabel, aquele que Ageu termina o seu livro dizendo que quando viesse, ele retomaria todo o governo e os reis teriam valor. Você vê que Jesus é filho de Davi, aquele que em 1 Crônicas 17, 11 a 14, recebeu a promessa que não faltaria descendente do trono. Você vê que Jesus é filho de Abraão, aquele para quem foi dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E abre comigo em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 9. Como é que a bênção de Abraão chegou em nós? Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 9. Diz lá, Gálatas capítulo 3, é o caso de Abraão, Gálatas 3, 6. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha lá o versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E para Adão foi prometido, junto com Eva: o teu descendente vai ser ferido no calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça da serpente. Essas 77 gerações esperaram que o descendente deles chegasse e cumprisse o plano de restauração e redenção. Curiosidade, você lembra o nome da tua bisavó? Difícil chegar na 4ª geração, né? E a sua tataravó?
Hoje à tarde eu pedi para minha mãe me ajudar. Anota aí, Júlia, o nome da sua tataravó, do seu tataravó: Mâncio Cardilli, Ângela Cardilli, Tomás Padovani e a Maria Paula Alvora. Esses aí são os tataravós por parte do vô Cláudio. Não anotou? Um dia eu vou te perguntar, filha. Um dia você vai querer saber. Queridos, a gente não lembra quem era o nosso bisavô, o nosso tataravô. Estão aqui 77 gerações registradas para mostrar que quando Deus do pó fez Adão, a matéria que ele usou naquele barro já tinha o que seria necessário para que o nosso Redentor fosse encarnado. Dá para ter noção de como o nosso Deus governou a história por 77 gerações para que hoje a gente tivesse paz de que Ele tem o governo, Ele tem o controle. Ele governa a tua família, Ele governa a tua casa, Ele governa a nossa geração. Ele não é pego de surpresa. Ele está no controle. Queridos, quem conhece a origem da sua fé não fica sem esperança, não fica sem destino. Se você conhece a origem da obra salvadora do teu Redentor, você sabe que Ele assumiu o teu lugar e Ele intercede por você, te dando um exemplo de vida e de oração. Você sabe que Ele desceu dos céus, o Filho amado veio aqui demonstrar o grande amor de Deus que nos alcançou e que pela fé nele nos dá acesso às bênçãos prometidas para Abraão e nossas famílias, mesmo que não seja da descendência direta ali de Sem, o filho de Noé, que aparece na genealogia, não seja da descendência, mesmo que no teu DNA não apareça nada parecido com Davi, você pode ser alguém da família de Deus. Basta crer. Você pode descansar no Deus que governa a história que vem de Cristo e aponta para Cristo. Só em Cristo a história da humanidade tem sentido, tem significado, tem direção. Que você possa descansar nesse que é o alfa e o ômega, a origem e o fim de todas as coisas, tendo aprendido sobre a origem dele, a origem do ministério, a origem eterna e a origem terrena dele, e refletindo sobre essas coisas, também ensinar para outros que o teu Salvador, o teu Deus não é qualquer. O teu Deus, o teu Salvador é totalmente outro. Ele te amava antes da fundação do mundo, e Ele sempre vai amar a igreja que pela fé em Jesus acessa a salvação e todas as demais bênçãos. Vamos cantar sobre esse amor antigo.